Olá, bom dia, paz de Cristo, amém? Quinta-feira chuvosa, né? Hoje eu vou fazer o vídeo aqui fora, aqui de casa, minha casa aí, humilde, mas foi Deus que me deu, aí a glória e a honra para todos sempre, amém? Eu quero deixar uma palavra que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 28, que vai dizer assim: e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias, e os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com eles estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram deles, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que o cobriu com a sombra, e entrando eles na nuvem, temeram, e saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Né? Jesus estava voltando de Betsaida, qual naquele lugar havia feito um milagre, transformando 5 pães e 2 peixes, alimentando aquela multidão ali, né, de quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E então Jesus interpela ali os seus discípulos, perguntando: quem diz eles, né, que eu sou? E alguns ali se arriscaram, disseram que ele era João Batista, outros disseram que era Elias. E então Pedro, ali tomando a fala, ele diz que ele é o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus disseste bem, né, que quem te revelou essas coisas foi o Pai, né? E ele então segue e dizendo: todo aquele que me segue, que vem após mim, que tomasse a sua cruz e seguisse ele, porque qualquer que salvar a sua vida, perdê-la-á, né? O Senhor estava falando: quem quiser vir a mim vai ter que fazer renúncias, sabe? O Evangelho, a palavra Evangelho é boa nova, mas quando a gente segue o Evangelho, segue a palavra, segue a Cristo, há uma vida de renúncia. E eu vou falar uma coisa para vocês: fazer renúncia do meu eu, daquilo que eu, Rondon, gosto, não é fácil, é muito difícil, é uma luta, todos os dias é uma luta, e contra o meu pior adversário, que sou eu, né? Meu pior adversário, né? Claro, o inimigo, mas sou eu, as minhas vontades, meus desejos. E ele fala: porque o que aproveita o homem ganhar o mundo, granjeando o mundo ali, e perder a sua própria alma? Porque qualquer que das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhar o filho do homem, né? E Jesus aí estava falando: meu irmão, quantos nesse tempo difícil aí que estamos vivendo, a humanidade, né, com essa pandemia, e quantos se envergonham, meu irmão? Quantos que já conhecem se envergonham, e quantos que não têm a Cristo e muitas das vezes são apresentados a Jesus, né? Porque Deus tem dado esse tempo, né? Eu vejo esse tempo de epidemia no mundo como a segunda maior prova de amor, né? Porque a primeira, incontestável, é quando Deus envia seu Filho unigênito, né? Unigênito, que é único, né? Primogênito é primeiro, porque é de Maria teve outros filhos.
Então Deus envia seu filho para morrer por mim, por você. E eu vejo essa situação que nós estamos vivendo como uma partida que está na prorrogação, e Cristo está nos anunciando através da minha vida, através de vida de tantos outros, para que a gente venha se converter a Ele. E quantos têm negado, quantos têm negligenciado, né, fazendo pouco caso. E eu não entendo, sabe? Todo dia, ontem eu escutei no jornal que nos Estados Unidos todo morreram 2.000 e poucas pessoas. E eu fico perplexo que muitas das vezes essa palavra vai alcançar pessoas que está enquadrada aqui nesse versículo 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhar o Filho do Homem, quando vier na sua glória do seu Pai e dos seus santos anjos. Sabe, Deus tem nos oportunizado a um reconhecimento, né, dele como Senhor e Salvador da nossa vida. Deus tem nos oportunizado a restaurar a aliança que, quem sabe, faltar o tempo, ela esteja quebrada, né, devido às adversidades, nosso pecado, nosso egoísmo. E Cristo nessa manhã está aqui falando conosco. E aí vai seguir no verso 27, né, para a gente entrar dentro do primeiro texto que a gente fez menção. E em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino do céu. O Senhor falou, ó, tem pessoas aqui no meio de nós, dos 12, que não vão provar a morte antes de ver o reino de Deus. E aí passa-se 8 dias, Deus ainda separa Pedro, a João e a Tiago, né? E aqui eu quero também deixar uma fala aqui, que quanto mais íntimo eu sou do Senhor, quanto mais eu busco a presença do Senhor, mais Ele vai me levar a lugares altos. Ele vai me mostrar coisas que não vai mostrar para todo mundo. Ainda que dentro da tua igreja, dentro do teu ministério, tem aí 12 pessoas, vamos usar o número exato aqui, mas se Cristo vê que você é o camarada que está sempre buscando, está sempre próximo, fazendo as suas vontades, Deus pode te separar. Não é quem vai e quem tem obrigação, não, mas Ele pode te separar para te levar a algo mais profundo, ao sobrenatural. Eu aprendo aqui, irmão, sabe, que o que está, e não é fácil, irmão, não é fácil, não é fácil. Eu sempre deixo essa fala para os irmãos, que eu falo sempre do Rondon, porque é muito fácil eu pegar aqui, descortinar a vida de um, de outro, falar de um, de outro. Eu gosto de sempre falar de mim, porque eu sei a minha vida como que é. E não é fácil se manter firme, fiel, nos tempos que nós estamos vivendo, né, devido à minha situação mesmo de vida, da onde que Deus me tirou, né, é muito difícil, irmão, mas é uma guerra, sabe, é um leão a cada dia que a gente vai matando, a gente vai se esforçando, a gente vai buscando, nem todos os dias são de vitória. Há dias que aparentemente a gente foi derrotado, mas no outro dia a gente se ergue e vai adiante, né? E então o Senhor pega aí a Pedro, a João, Tiago e sobe, né? E aí a Bíblia vai dizer que ele se transfigura ali o seu rosto, né? Então aparece ali 2 varões, né? Moisés, que representava a lei, e Elias, os profetas. Ou seja, ali estava de certa forma mostrando que Jesus representa tanto a lei como os profetas, né? E eles ali começam a falar, e Pedro então ali, quando se desperta daquilo tudo que vê e que reconhece ali a Moisés e Elias, ele imediatamente
pede para fazer 3 tendas, né? 3 tendas. Aqui é o espaço delas, então vai ser esse negócio aí, aqui, ó. Entendeu? Esse papai tá gravando. Entendeu? Eles vão fazer 3 tendas aí, 3 tendas. 3 tendas. E aí a Bíblia diz que ele é interrompido na mesma hora por uma voz, né? Que falava, uma voz que falava: esse é meu filho amado, a ele eu vi. Imagina se aquelas 3 tendas fossem montadas. Hoje Jesus não seria adorado unicamente. Já não é, já é uma dificuldade, né? Imagina se fosse montado 3 tendas. A Bíblia diz que ele é o único digno de adoração e aceitação, porque só ele se entregou, só ele morreu por mim e por você. Eu quero falar para você que talvez ainda não faça parte da família de irmãos evangélicos, né? Que só ele é digno, sabe? A Bíblia diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O caminho, o artigo está definido, não existe intercessor, intercessora, mediador, mediadora, medianeira, não existe. Só Jesus pode nos levar a Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E aí o pai interrompe eles, né, e diz sobre essa questão de que só devia ouvir a ele. A pergunta que eu te faço, né, que eu já me fiz: a quem a gente tem ouvido? Às vezes, irmãos, Deus está querendo que somente a gente ouça Ele, a sua palavra. Muitas das vezes a gente prefere pegar o telefone e pedir opinião, né, de outros. Não que seja errado não, irmão. Sabe, quando a pessoa é de Deus, ela geralmente vai falar algo que vai condizer não só com o que você está pensando, se você estiver alinhado com Deus, mas alguma coisa que seja coerente à palavra de Deus, né? Esse é meu filho amado, a ele eu vi. E quando Pedro e Tiago e João e Elias e Moisés, né, o verso 27 estava falando que eles não iam provar a morte antes de ver o reino de Deus. Por que Jesus fala isso? Porque Moisés, ele tipifica a igreja que vai morrer, né? Aqueles que estão mortos. Se você conhece algum parente, algum amigo que morreu e era cristão, se trata da linhagem aí de Moisés, a igreja que morre. E Elias era o Senhor dizendo que é a igreja que vai ser arrebatada. Há uma geração em curso que ela não vai provar morte, irmão. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, se eu não me engano, e eu tenho quase certeza que é esse versículo, 15, 51 de 1 Coríntios, em que nem todos dormirão, porque a Bíblia trata a morte do cristão como um sono, não como uma morte. Nem todos dormirão, mas transformados seremos. Ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós os vivos seremos arrebatados. Ou seja, há uma geração inteira na humanidade que ela não vai morrer. Mas todo mundo não vai morrer um dia? Não, irmão. Então, às vezes eu ouço até cristão: todo mundo vai morrer. De uma coisa é certa. E eu creio, irmão, piamente, que essa aqui é a geração que eu estou vivendo. Eu não acredito que vai se levantar outra geração, não. Então, eu quero falar na manhã desse dia, nessa quinta-feira chuvosa aí, do jeito que vocês estão vendo aí, ó. A quinta-feira dessa. Você olhasse aí pro teu céu aí, onde você estivesse.
e olhasse para o céu, onde você estivesse, e você refletisse nisso. Que a Bíblia diz que ao soar da última trombeta, meu irmão, essa trombeta, a frequência dela é celestial, irmão. Nem todo mundo vai ouvir. Se a gente não tiver com o ouvido atento, apurado. E eu quero te dizer aqui, irmão, que não importa o que você fez ontem, a Bíblia diz que o Senhor não leva em conta, mas sim o hoje, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, e buscar a tua face, diz a palavra que Ele ouvirá dos altos céus, perdoará os seus pecados, sarará a sua terra. Ou seja, é hoje, se atentamente. Meu irmão, você pode ter feito o que foi ontem, mas hoje Deus te chama ao arrependimento. Irmão, a gente pode estar gravando esse último vídeo, as trombetas soar, e eu sumi aqui, no meio dessa fala aqui. Não espere isso acontecer não, irmão. Que o Senhor Jesus venha te despertar, e que já lá atrás você venha entender que Ele já mostrou, para não deixar dúvida. Ah, mas será que Jesus vai voltar mesmo? Então vocês acreditam nisso aqui, ó? Quando Cristo aparece lá no Monte da Transfiguração, Ele aparece com uma pessoa que morreu, que foi Moisés, e com a outra que foi arrebatada. Depois de não sei quantos anos, né? Eles aparecem de novo. Ali, ó, era essa cena. Jesus, Moisés, a lei, Elias, os profetas, e Jesus no meio. Ou seja, Moisés, a igreja que morre, Elias, a igreja que é arrebatada. Vai subir.